Bem, gente, vamos aqui fazer aqui o vídeo 2. A diferença entre um óleo essencial e um óleo e uma essência produzida pelo ser humano. Um óleo essencial é produzido através obtido através da destilação, principalmente, é o método principal de extração de plantas aromáticas. Essas plantas aromáticas, elas produzem os óleos essenciais mediante dificuldades que ela tem e para a sua própria questão evolutiva. Então, uma planta, por exemplo, que vive no deserto, como é possível que não evapore a sua seiva? É possível porque essa planta desenvolveu ao longo do tempo da sua evolução óleos essenciais que são capazes de aguentar, de suportar essas temperaturas elevadas. E assim, ele elevou a temperatura de ebulição e a temperatura ambiente não é suficiente para evaporar, para vaporizar essa seiva dessa planta e ela consegue viver a altas temperaturas. Da mesma maneira, as coníferas, que são gimnospermas, né, para quem gosta de usar os termos da biologia, elas são plantas que inclusive vieram antes na questão evolutiva que as angiospermas, que são as plantas que têm flores. As gimnospermas, as coníferas, os pinheiros, ciprestes, cedros, eles são plantas que sobrevivem em temperaturas muito frias. Então, por que a seiva ela não congela dentro dessas plantas? Porque eles desenvolveram óleos essenciais. Uma das primeiras substâncias é chamada de pineno, que é uma substância presente nesses óleos essenciais dos ciprestes, dessas plantas, das coníferas principalmente, que tem uma temperatura de solidificação ainda mais baixa do que a temperatura do ambiente em que ela vive. Com isso, a seiva ela não congela. Então, para vocês verem que as plantas elas produzem os óleos essenciais mediante as condições climáticas de relevo, de fornecimento de água, de constituintes locais, até mesmo de predadores, de insetos, de outras plantas. Então, as plantas elas produzem os óleos essenciais mediante intempéries e condições para que elas possam se perpetuar. E esses óleos essenciais, eles são constituídos não por uma única substância, mas por talvez centenas, muitos deles têm centenas de substâncias que, atuando conjuntamente, sinergicamente, protegem a planta e fazem com que perpetue sua espécie. Então, a diferença entre um óleo essencial e uma essência é que o óleo essencial ele é obtido através dessas plantas aromáticas e não tem substâncias sintéticas misturadas a elas. E a essência ela é um produto de uma sintetização química do ser humano, muitas vezes imitando uma substância natural das plantas, e essa essência sintética é muito utilizada para aromatizar cosméticos, alimentos. Já os óleos essenciais, que também são utilizados para aromatizar, eles também vão ter outras propriedades inclusive terapêuticas. Então, quando a gente fala em aromaterapia, nós falamos exclusivamente dos óleos essenciais naturais, sem adição de qualquer outra substância. O que nós podemos fazer com os óleos essenciais é diluí-los em algum óleo vegetal de boa qualidade, especificamente os óleos obtidos através de prensagem a frio, porque o óleo essencial ele chega a ser tão concentrado, muitas vezes, que não pode ser utilizado de forma pura. Uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a cerca de 25 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, nós já estamos habituados a tomar o chazinho de hortelã, mas quando você toma uma gota, equivale a 25 xícaras de chá. Como a diferença entre o medicamento e veneno é a dose, então vocês podem imaginar. É claro que também é diferente eu tomar uma xícara de hortelã e uma gota de hortelã, porque aí o efeito terapêutico ele vai ser potencializado. E a diferença entre isso ser um benefício e ser um malefício é a quantidade de gotas. Então, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande a respeito de uma das formas de utilização dos óleos essenciais, que é a forma de ingestão. Muitas pessoas defendem que não pode ser, que os óleos essenciais não devam ser ingeridos. Porém, isso é muito mais uma questão de conhecimento. Então, se a pessoa adquirir conhecimento a respeito dos óleos essenciais, ela vai saber manipulá-los e as quantidades que são seguras para se utilizar desta forma. É claro que a gente sempre recomenda que a forma de ingestão seja feita por recomendação de um aromaterapeuta que já estudou. Porém, nós temos, por exemplo, os óleos essenciais que são liberados, por exemplo, nos Estados Unidos como suplemento alimentar. Para vocês terem uma ideia de que, na realidade, isso tudo, essa discussão toda, ela
em algum momento ela tende até a reduzir, a acabar, porque os óleos essenciais são produtos obtidos da natureza, assim como outras substâncias têm que ser utilizadas com bastante conhecimento e com cautela. E hoje em dia a gente tem alguns casos de intoxicação que estão muito mais relacionados a essa quantidade, principalmente crianças que têm acesso aos óleos essenciais e que acabam de uma forma ou de outra ingerindo inadvertidamente uma quantidade de 5 ml de um óleo essencial, né? E nós sabemos que, como o óleo essencial é extremamente concentrado, o que acontece é que, como se fosse um medicamento, não vai causar alguns problemas. Mesmo assim, existem muito poucos casos descritos na literatura de mortes ocasionadas por ingestão acidental de óleos essenciais, principalmente comparadas a medicamentos, só para a gente pontuar. Então, óleo essencial, que vocês tenham entendido a diferença entre óleo essencial de óleo de essência. Espero que vocês tenham compreendido essa diferença e que a gente vai falar aqui somente sobre óleos essenciais, tá bom? Aí tem uma questão muito legal que é: nós temos que ter a certeza da procedência do nosso óleo essencial. Infelizmente, no mercado, mais de 95% dos óleos essenciais comercializados, eles têm alguma mistura, alguma adulteração, alguma outra substância que foi adicionada para que ocorresse o barateamento daquele produto. Então, nós temos que estar sempre de olho e procurar empresas que são idôneas e que garantem e que fornecem estudos e o teste, principalmente o teste de cromatografia, que hoje é o mais recomendado e aceito, para garantir que aquele produto é um produto puro, tá? É isso aí. Valeu!